O caipira perde tudo de uma vez, mas prova que humildade e coragem valem mais que riqueza. Joaquim, mais conhecido como Kim do Vale, acordava todos os dias antes do sol nascer. O canto do galo ecoava pelo terreiro e se misturava ao cheiro de café fresco feito por Maria, sua esposa dedicada, que sempre tinha uma palavra de carinho e um sorriso pronto. A casa deles era simples, feita de barro batido e madeira antiga, mas cada canto carregava lembranças de luta e amor. No quintal, a horta pequena exalava cheiro de manjericão, couve e cheiro verde, e as galinhas ciscavam livres, espalhando vida pelo terreiro. Joaquim tinha orgulho da sua terra, não pela riqueza que ela lhe dava, mas pelo sentido de pertencimento que trazia. Cada pé de milho, cada grão de café, era fruto do suor que corria pelo rosto queimado de sol. O silêncio das manhãs no vale era quase sagrado. O vento leve batia nas árvores, os passarinhos enchiam o ar de cantoria, e o riacho corria sem pressa, refletindo a luz dourada do amanhecer. Para quem olhasse de fora, parecia uma vida modesta, até dura, mas para Joaquim era uma bênção. Ele acreditava que não era o tamanho da casa que mostrava a grandeza de uma família, mas sim a união que habitava dentro dela. E naquela casinha simples, o que não faltava era amor. Maria cuidava de tudo com zelo, e os dois filhos, Ana e Tiãozinho, corriam pelo quintal com a energia da infância, lembrando a Joaquim diariamente que o maior tesouro da vida estava ali, ao alcance de suas mãos. Na vila próxima, Kim do Vale era visto como um homem de confiança. Sempre que um vizinho precisava de ajuda, lá estava ele, disposto a emprestar a enxada, dividir uma colheita, ou até mesmo doar tempo para consertar uma cerca quebrada. Não havia vaidade em seu coração. Joaquim se orgulhava da humildade que herdara do pai e da fé que aprendera com a mãe. Quando perguntavam como ele conseguia viver feliz com tão pouco, a resposta era sempre a mesma: quem agradece pelo pouco nunca fica sem nada. Essa simplicidade de pensamento o tornava respeitado e querido por todos. Mas havia algo curioso na vida. Quanto mais calma a estrada, mais silencioso costuma ser o aviso da tempestade que vem pela frente. Naquele tempo, Joaquim não desconfiava de nada. Ele acreditava que os dias seguintes seriam como os de sempre, de muito trabalho e pequenas alegrias. Era como se a vida estivesse preparando o terreno para uma lição profunda, que só seria compreendida quando a dor batesse à porta. O silêncio do vale escondia presságios. O céu ainda era azul, os campos estavam verdes e o sorriso de seus filhos enchia a casa de música. Só que o destino, esse mesmo que parece brincar com as certezas da gente, já tramava mudanças que derrubariam não apenas a cerca de sua roça, mas também os alicerces da sua alma. Aquele homem simples, acostumado a enfrentar sol forte e chuva pesada, estava prestes a descobrir que existem tempestades que não caem do céu, mas que explodem por dentro, no coração e na mente. O primeiro capítulo da história de Joaquim é marcado por esse contraste. A serenidade de uma vida que parecia segura e estável, contra o peso do inesperado que já vinha no horizonte. O silêncio antes da tempestade é sempre enganoso. Ele dá a falsa sensação de que tudo está sob controle, quando na verdade é apenas o intervalo entre uma fase de paz e a grande luta que se aproxima. E é nesse silêncio que mora a grandeza da história de Joaquim, porque só quem viveu dias tranquilos sabe o valor da calma perdida. E só quem já sentiu o chão firme sob os pés entende a dor de vê-lo se abrir de repente. Essa é a travessia que vamos acompanhar. A jornada de um homem que perderá tudo o que tem, mas que encontrará dentro de si uma riqueza muito maior do que qualquer terra poderia oferecer. É nesse ponto que a voz do narrador caipira se ergue, lembrando que a vida, do jeito que é, nunca dá aviso quando vai virar a página. É como ele gosta de dizer: o rio corre manso até a curva, mas ninguém sabe a força da água depois da dobra, o dia em que o chão faltou. Naquele amanhecer, Joaquim levantou cedo como de costume.
O galo cantou. Maria já acendia o fogão a lenha e o cheiro de café se espalhava pela cozinha. Os filhos ainda dormiam, embalados pelo barulho leve do vento batendo nas janelas de madeira. Joaquim saiu para o terreiro e olhou a plantação. O milho estava bonito, o café prometia uma boa colheita e o sorriso brotou em seu rosto como quem agradece sem precisar de palavras. Mas o que ele não sabia é que aquele seria o último dia de tranquilidade por um longo tempo. O céu, que parecia limpo, foi se cobrindo de nuvens pesadas. O vento, que antes era brisa, virou sopro forte. Em poucas horas, uma tempestade desabou sobre o vale. A chuva caiu grossa, o trovão rasgou o ar e o rio, que sempre correra manso, se levantou com fúria. Joaquim correu para salvar os animais, mas a água não deu trégua. Em pouco tempo, a enxurrada levou a cerca, arrancou pés de milho inteiros e invadiu o terreiro. O barulho da correnteza engolia os gritos de desespero. Maria, com os filhos no colo, chorava pedindo proteção a Deus. Joaquim, de mãos atadas, viu a roça sendo arrastada diante de seus olhos. Não foi só a terra que se perdeu. Foi a sensação de segurança, o esforço de anos, a herança de família. O barro cobriu o quintal. O galinheiro caiu, o celeiro desmoronou. Quando a tempestade passou, restou apenas lama, destroços e um silêncio pesado, como se o vale inteiro tivesse perdido a voz. Joaquim ficou parado diante daquele cenário, sem saber por onde começar. Sentiu um nó apertar a garganta, o coração bater acelerado e um vazio imenso tomar conta de si. Era como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Na vila, vizinhos se juntaram para ver os estragos. Alguns tentavam consolar, outros apenas olhavam em silêncio, porque sabiam que nenhuma palavra conseguiria diminuir a dor de perder tudo de uma vez. Joaquim, que sempre fora o homem disposto a ajudar, agora se encontrava na posição de quem precisava estender a mão. Só que o orgulho doía tanto quanto a perda. Ele respirou fundo, olhou para Maria e para os filhos, e uma lágrima escorreu pelo rosto marcado de sol. Aquele era o dia em que o chão lhe faltou, não só na terra da roça, mas dentro da própria alma. O caipira interrompe a cena para lembrar que na vida ninguém tem o amanhã garantido. Uma hora a gente planta sorrindo, na outra vê a enxurrada levando embora a esperança. Como ele mesmo gosta de dizer, o céu pode virar de repente, porque promessa de tempo firme não existe, mas promessa de recomeço sempre mora no coração de quem acredita. A alma pesa mais que o corpo. Depois da tempestade, o vale parecia outro. Onde antes havia verde, só restava lama. O cheiro de terra molhada, que em tempos normais trazia frescor e esperança, agora tinha gosto de perda. Joaquim caminhava devagar pela roça destruída, sentindo o peso dos passos, como se cada um carregasse uma lembrança arrancada pela água. Os braços, acostumados ao trabalho pesado, estavam leves demais, sem ferramenta para segurar, sem tarefa para cumprir. O corpo até queria se movimentar, mas era a alma que pesava, puxando tudo para baixo. Maria tentava acalmar os filhos, dizia que Deus não abandona quem confia, mas ela mesma segurava o choro no canto da boca. Ana perguntava se o milho ia crescer de novo. Tiãozinho queria saber dos pintinhos que sumiram na água. Joaquim não tinha resposta. E o silêncio dele era como um muro entre a esperança e o medo. A cada olhar que dava para a família, mais sentia a responsabilidade esmagar o peito. Ele sempre foi o homem que protegia, que dava conta de tudo, mas agora se via impotente. E essa impotência doía mais que a perda material. O sol voltou a aparecer no céu, mas não iluminava nada por dentro. Joaquim se sentava na beira do riacho, agora largo e barulhento, e deixava o pensamento se perder. Era como se estivesse diante de um abismo. Não havia como reerguer a cerca em um só dia. Não havia como plantar de novo na terra encharcada. Não havia como fingir que estava tudo bem. Ele lembrava da voz do pai dizendo que o homem pode perder a colheita, mas nunca pode perder a coragem. Só que naquele momento, ele se perguntava se essa coragem ainda existia dentro dele. Os vizinhos passaram. Alguns ofereceram palavras de consolo,
outros trouxeram um pouco de mantimento. Joaquim agradecia com a cabeça, mas por dentro sentia-se menor a cada gesto de ajuda. Não por ingratidão, mas porque o orgulho de sempre sustentar sua casa agora se partia em pedaços. Era como se tivesse perdido também a própria identidade. O corpo ainda tinha força, mas a alma estava quebrada, pesada, sem saber como se recompor. O caipira, com seu jeito sábio, lembra que a dor maior não é quando a enxurrada leva o milho ou o gado. É quando leva a esperança de dentro da gente. O corpo pode cansar, mas é a alma abatida que paralisa. E com um tom firme, ele solta a frase que ecoa como conselho de pai. Quem cuida só da terra esquece que o coração também precisa de raiz forte para não ser levado pelo vento. Vozes do medo na madrugada. As noites após a tempestade eram longas e silenciosas no Vale do Quim. O céu estrelado parecia mais distante, e o vento que passava pelas frestas da casa de barro parecia sussurrar segredos que ninguém queria ouvir. Joaquim deitava-se na cama de madeira ao lado de Maria, mas o sono não vinha. Cada estalo da casa, cada farfalhar das folhas do quintal parecia amplificar o medo que crescia dentro dele. O peito doía, e o coração batia acelerado como se cada batida lembrasse das perdas, das dificuldades e das responsabilidades que agora pesavam sobre seus ombros. Ele tentava se concentrar nos sons do vale, mas até o riacho, que antes era música suave para acalmar o espírito, parecia ameaçador. Na escuridão, pensamentos se misturavam com lembranças de momentos felizes, imagens da família segura, das galinhas ciscando, do café fresco pela manhã. Tudo parecia tão distante, como se tivesse sido arrancado de repente por uma força invisível, e a sensação de impotência crescia. E se não der para recomeçar? Pensava Joaquim, com a voz do medo sussurrando tão alto quanto a tempestade que se fora. Maria sentia o mesmo aperto, mas segurava os filhos, tentando manter uma aparência de calma que nem ela própria acreditava. Ana chorava baixinho, Tiãozinho enroscava-se nos braços da mãe, e Joaquim sentia que o peso do mundo estava concentrado naquele pequeno espaço da cama simples. As horas passavam lentamente, cada minuto alongando o sofrimento, cada sombra no quarto lembrando que o chão ainda podia desaparecer de novo, dessa vez no coração dele. O caipira que sempre ria de pequenas confusões e transformava dificuldades em histórias engraçadas, agora ouvia as próprias vozes internas de dúvida. O medo de falhar, de não proteger a família, de perder não só os bens, mas o próprio sentido da vida, era mais pesado que qualquer esforço físico. Ele percebeu que a tempestade que derrubou a roça também levantou tempestades dentro dele, invisíveis, mas muito mais difíceis de domar. O caipira, com sua voz mansa, lembra que todos nós temos vozes de medo que chegam na madrugada, quando tudo está silencioso e o coração parece maior que o corpo. A lição que ele deixa é que o medo é natural, mas não pode decidir pelo coração. Como costuma dizer, quem deixa a noite comandar, esquece que amanhã sempre vem trazendo coragem nova, quando a esperança se esconde. Os dias que se seguiram à tempestade foram longos e pesados, como se cada amanhecer arrastasse consigo a lembrança do que Joaquim perdera. Ele caminhava pela roça destruída, observando os restos de milho espalhados pelo chão lamacento, os pés de café tombados, e sentia que tudo o que construíra com suor e paciência havia desaparecido em questão de horas. Cada passo parecia um esforço desnecessário, cada gesto uma repetição vazia. A vida simples que antes trazia alegria agora parecia cruelmente distante, e a esperança, que sempre o acompanhara, parecia ter se escondido nas sombras do passado. Maria tentava manter a rotina da casa, acendendo o fogão a lenha, preparando o café da manhã e chamando Ana e Tiãozinho para a mesa. Tentava, em vão, fingir leveza. Cada sorriso que oferecia aos filhos era pesado como pedra, carregado de um esforço silencioso para não deixá-los perceber o tamanho da perda. Ana olhava para os pés de milho quebrados e perguntava se eles iriam crescer de novo. Tiãozinho, mais direto, queria saber onde estavam os pintinhos que não voltaram para o galinheiro. Joaquim não tinha respostas. Sentava-se na soleira da porta, braços cruzados sobre os joelhos,
cabeça baixa, e deixava o silêncio preencher o espaço da casa, enquanto um aperto no peito lhe lembrava que, às vezes, a esperança se esconde nos lugares mais inesperados e mais difíceis de alcançar. O vilarejo ao redor também carregava cicatrizes da tempestade. Alguns vizinhos trouxeram mantimentos, outros palavras de consolo. Mas nem toda ajuda conseguia tocar o coração pesado de Joaquim. Ele sentia que a perda não era apenas material, mas existencial. O chão sob seus pés parecia ter desaparecido, e a segurança que a vida simples sempre lhe proporcionara evaporara junto com a enxurrada. Ele lembrava das histórias que ouvira do pai e do avô. Histórias de chuva forte, de tempos difíceis, mas que sempre terminavam com algum aprendizado. Agora, porém, aquelas palavras pareciam distantes, quase irreais, como se pertencessem a outro homem, em outro tempo. No silêncio da casa, a alma de Joaquim se confrontava com seus próprios medos. Ele se perguntava se teria forças para reconstruir, se conseguiria continuar sustentando sua família. A dúvida corroía sua fé, e por instantes sentiu que a esperança tinha fugido para sempre, deixando um vazio doloroso que nada conseguia preencher. Até mesmo a natureza, que antes parecia amiga, parecia indiferente à sua luta. O vento soprava pelas frestas da casa, e cada barulho das árvores lembrava que o mundo continuava a girar, indiferente à dor humana. Maria, percebendo o estado de Joaquim, aproximou-se e segurou sua mão. Ele sentiu um calor tênue, uma lembrança de que não estava sozinho. A presença dela e dos filhos trouxe um fio de luz em meio à escuridão. Era uma lembrança silenciosa de que a esperança não desaparece completamente. Ela se esconde para ensinar paciência e força. Joaquim começou a perceber que a fé que sempre tivera podia ser o caminho para reencontrar esse fio perdido, que cada pequeno gesto de cuidado, cada sorriso de Maria, cada risada de Ana e Tiãozinho, eram sinais de que ainda havia motivo para continuar. O caipira observa que na vida, a esperança muitas vezes se esconde para testar o coração. Quem não se deixa abater encontra luz mesmo nas horas mais sombrias. Joaquim começava a compreender que o segredo não estava em recuperar tudo de uma vez, mas em dar pequenos passos, confiando em Deus, mantendo o coração firme e entendendo que mesmo quando tudo parece perdido, a fé e a coragem podem fazer brotar nova vida. Como sempre diz o velho narrador do vale, a esperança some para ensinar a gente a procurar dentro do peito, porque quem não desiste encontra força onde ninguém imagina. O primeiro passo no escuro. Os dias após a tempestade pareciam se arrastar com uma lentidão que pesava mais que a lama sobre a roça. Joaquim acordava com o sol já alto, mas o coração continuava pesado, e a sensação de impotência tentava prendê-lo à cama. Ele observava os restos da colheita, os pés de milho tombados, o café destruído, e cada detalhe da roça transformada em lama e silêncio. O que antes era alegria e segurança agora parecia uma lembrança distante, quase irreal. Mas dentro dele, teimosamente, existia uma fagulha pequena, quase imperceptível, que lembrava que ainda havia uma saída, ainda havia vida a ser reconstruída. Naquela manhã, Joaquim respirou fundo, sentindo o cheiro da terra molhada misturado com o perfume do café que Maria tentava preparar. Ele colocou as botas, ajustou a camisa suada pelo trabalho, olhou para os filhos dormindo, ainda assombrados pelas perdas, e decidiu que aquele seria o dia de dar o primeiro passo. Não um passo literal, mas um passo do coração, uma decisão silenciosa de não se render ao desânimo. Cada músculo do corpo gritava cansaço, cada lembrança da tempestade pesava na alma, mas havia algo mais forte: a vontade de não deixar a dor vencer. Ao sair de casa, Joaquim sentiu a brisa fria bater na pele. As galinhas ciscavam no terreiro, assustadas com a lama que ainda cobria tudo, e os pés de milho quebrados rangiam sob o peso da água. Ele começou a recolher o que podia salvar, arrumando ferramentas, separando sementes que ainda tinham esperança de germinar e reorganizando o que o tempo não havia destruído. Cada gesto, por menor que parecesse, era um passo simbólico rumo à reconstrução. Ele não tinha pressa,
porque sabia que o verdadeiro trabalho do coração não se mede em horas, mas em persistência e fé. Maria acompanhava cada movimento do marido com o coração apertado, alternando entre medo e orgulho. Ana e Tiãozinho corriam atrás de Joaquim, sem compreender totalmente a dimensão da perda, mas absorvendo a coragem que emanava dele. Os vizinhos começaram a notar a mudança. Quem antes via Joaquim abatido, agora via um homem que, apesar de tudo, ainda mantinha o olhar firme e a postura determinada. Alguns se aproximaram oferecendo ajuda, sementes, ferramentas ou conselhos. Joaquim aceitou tudo com humildade, reconhecendo que coragem também é saber receber auxílio quando necessário, sem deixar que o orgulho atrapalhe a reconstrução da vida. O primeiro passo no escuro não foi apenas limpar a roça ou recolher ferramentas. Foi perceber que a fé e a coragem precisam andar juntas, que é preciso aceitar que nem tudo se resolve de imediato, mas que a persistência transforma cada ação em um ato de esperança. Cada gesto de reconstrução, cada pequeno esforço para reorganizar a vida, era um sinal de que a escuridão não seria eterna, que mesmo sem enxergar o caminho completo, ele podia seguir adiante. Joaquim começou a compreender que não se trata de ver todos os degraus da escada, mas de dar o primeiro passo com confiança, mesmo quando o futuro parece incerto. O caipira, com sua voz calma e firme, lembra que a vida sempre coloca obstáculos para testar a coragem. O primeiro passo no escuro é o mais difícil, porque exige que o coração confie antes que os olhos vejam. Mas quem ousa caminhar mesmo sem saber a direção completa, descobre forças que nem imaginava possuir. E como ele sempre diz, com um sorriso que mistura leveza e sabedoria, quem dá o primeiro passo no escuro, aprende que a luz verdadeira nasce dentro da gente antes de iluminar o caminho. O valor de um aperto de mão. Depois da tempestade, a vida de Joaquim parecia mais pesada que nunca. A roça destruída, o celeiro em ruínas e a sensação de impotência ainda ocupavam cada canto do seu pensamento. Mas aos poucos, ele começou a notar algo que jamais tinha dado valor: a força de um gesto simples, de uma mão estendida no momento certo. Os vizinhos da vila, que antes apenas cumprimentavam Joaquim com acenos, agora vinham pessoalmente, trazendo sacos de sementes, ferramentas, mantimentos ou apenas palavras de encorajamento. Cada aperto de mão, cada gesto humilde, tinha mais significado do que qualquer riqueza material. Naquela manhã, Joaquim saiu da casa ainda com o coração pesado, mas com um brilho diferente nos olhos. Ao encontrar Zé do Curral, seu amigo de longa data, recebeu um aperto de mão firme e acolhedor. Zé não disse muito, apenas sorriu e disse: "Kim, a gente se levanta junto." Aquelas palavras simples, junto ao gesto, tocaram profundamente Joaquim. Era como se a força de toda a comunidade tivesse sido condensada em um só momento. Ele percebeu que, mesmo que tivesse perdido tudo, não estava sozinho. O apoio humano, silencioso e constante, era capaz de reconstruir não só a roça, mas também o espírito. Maria observava a cena de longe, sentindo uma mistura de alívio e orgulho. Ela via Ana e Tiãozinho correndo entre os vizinhos, aprendendo lições que jamais esqueceriam. Eles não precisavam entender tudo naquele momento, mas sentiam no peito o valor da solidariedade, a força de quem estende a mão sem esperar nada em troca. Joaquim, ao ver os filhos sorrindo entre os adultos que ajudavam, compreendeu que o aprendizado não estava apenas na reconstrução física, mas na percepção de que cada ser humano carrega dentro de si a capacidade de transformar dor em apoio, sofrimento em conexão. Durante os dias seguintes, os vizinhos continuaram a aparecer. Alguns ofereciam experiência, outros força física, outros apenas companhia. Joaquim começou a organizar a roça, recolhendo o que podia ser aproveitado, arrumando ferramentas e, aos poucos, enxergando a possibilidade de recuperar não apenas os pés de milho e café, mas também a esperança que parecia ter se escondido. Cada aperto de mão que recebia, cada gesto de gentileza, se transformava em combustível para continuar. Ele começou a entender que a reconstrução da vida não depende apenas de força ou inteligência, mas do apoio mútuo
da humildade e da capacidade de reconhecer o valor do outro. O orgulho, que sempre o acompanhou como uma sombra, começou a se dissipar. Joaquim percebeu que aceitar ajuda não o tornava menor. Ao contrário, fortalecia seu espírito. Ele se sentiu mais conectado com a comunidade e com sua própria fé. Cada gesto, cada aperto de mão, era uma lembrança de que a coragem e a persistência não precisam ser solitárias. Era como se a vida estivesse lhe ensinando que a verdadeira riqueza não está nos bens que se perde, mas nas mãos que se estendem quando mais precisamos. O caipira, com sua voz serena e firme, lembra que na vida, o que parece pequeno muitas vezes é o maior tesouro. Um aperto de mão carrega confiança, força e esperança. E como ele gosta de dizer, quem aprende a valorizar os gestos simples, descobre que na união está a maior riqueza que ninguém pode tirar. E que mesmo após perder tudo, o coração encontra motivos para continuar. Raízes que não se quebram. Enquanto Joaquim caminhava pelo terreiro ainda marcado pela tempestade, ele começou a sentir uma força silenciosa brotar de dentro de si. A roça estava destruída, os pés de milho tombados, a horta revirada, mas havia algo que nem a enchente conseguiu levar. Suas raízes. Não eram visíveis, não se mediam em sacos de grãos ou metros de cerca, mas estavam ali, profundas e firmes, ligadas ao solo, aos antepassados, aos valores que moldaram sua vida. Joaquim percebeu que, embora tivesse perdido muito, o essencial permanecia intacto dentro dele. Cada passo sobre a terra molhada lembrava a história de sua família, a luta do pai e do avô, o esforço silencioso de Maria e o amor pelos filhos. Tudo isso eram raízes invisíveis que ninguém poderia arrancar. Ele se ajoelhou na terra, sentindo os dedos afundarem no barro misturado à lama, e fechou os olhos por um instante. Recordou as mãos calejadas do pai ensinando a plantar, as histórias contadas à noite à luz da lamparina, os ensinamentos sobre fé, paciência, humildade e respeito à vida. Cada lembrança parecia falar com ele, lembrando que a força verdadeira não vem de riquezas, mas da firmeza interior, da conexão com a terra e com quem somos. Mesmo quando tudo ao redor desmorona, essas raízes profundas mantêm o homem de pé. Maria se aproximou, trazendo uma panela com café fresco, e ofereceu a ele com um sorriso suave. Os filhos, Ana e Tiãozinho, corriam ao redor, ajudando de forma inocente, mas aprendendo sem perceber que estavam testemunhando e absorvendo a força do pai. Joaquim sentiu que, além de reconstruir a roça, precisava cultivar essas raízes dentro da família, transmitindo fé, coragem e valores que nenhum vendaval poderia destruir. Ele começou a organizar as ferramentas, separar sementes aproveitáveis e até mesmo consertar a cerca danificada, cada movimento carregado de um propósito silencioso. Mostrar que mesmo depois da destruição, a vida continua e pode florescer novamente. Nos dias seguintes, a vila percebeu a transformação de Joaquim. O homem abatido, que antes parecia esmagado pelo peso da perda, agora mostrava uma firmeza calma, quase invisível, mas palpável para quem olhasse com atenção. A sua postura transmitia confiança, paciência e sabedoria. Ele compreendeu que a verdadeira força não estava em ter tudo sob controle, mas em manter a integridade, a fé e a persistência diante do inesperado. Cada aperto de mão, cada palavra de incentivo dos vizinhos, cada gesto de solidariedade, era agora recebido não apenas como ajuda, mas como confirmação de que a vida se reconstrói através da união e da conexão com o que realmente importa. Joaquim sentiu uma paz silenciosa crescer dentro dele. Ele sabia que podia perder a roça, os animais, os frutos do trabalho, mas jamais perderia a coragem, a fé e o amor que cultivava. Suas raízes invisíveis estavam firmes, e isso bastava para enfrentar o que viesse pela frente. A tempestade havia ensinado que tudo que é material pode se perder, mas a essência, aquilo que se planta no coração, permanece. Cada manhã, ao tocar a terra com cuidado,
Joaquim se lembrava de que o que sustenta de verdade não é visível, mas poderoso, capaz de resistir a qualquer vendaval. O caipira, com sua voz serena e firme, lembra que nossas raízes são invisíveis, mas indestrutíveis. Elas carregam a história, a fé e os valores que nos tornam humanos. Quem conhece suas raízes, mesmo que o vento leve tudo o que está acima, permanece firme, porque o que sustenta de verdade nunca se quebra. E como ele sempre diz, a terra pode ser lavrada e revolvida, mas o que brota do coração, plantado com fé e coragem, ninguém jamais arranca. O coração que aprende a recomeçar. Depois de dias e noites imersos no silêncio da dor e na lama da roça destruída, Joaquim começou a sentir algo novo crescer dentro de si. Não era a força dos braços ou a habilidade de consertar cercas e ordenar sementes, mas algo mais profundo, a capacidade de aprender a recomeçar. Ele se levantava cedo, ainda com o corpo cansado e a mente carregada de lembranças da tempestade, mas sentia no peito uma determinação silenciosa. Cada passo que dava sobre a terra molhada era mais do que esforço físico. Era um gesto de coragem, de fé e de persistência, mostrando que mesmo quando tudo ao redor parecia perdido, havia dentro dele força suficiente para seguir. Maria observava cada movimento do marido, sentindo o coração apertado de preocupação, mas também se enchendo de esperança ao perceber a mudança que ocorria nele. Ana e Tiãozinho corriam pelo quintal, ajudando de forma ingênua, mas aprendendo com cada gesto do pai que recomeçar não significa apagar a dor ou esquecer o que se perdeu. Significa aceitar a realidade, aprender com ela e agir, mesmo sem saber o resultado imediato. Joaquim percebeu que a reconstrução da vida exigia paciência, humildade e fé, mas também coragem para tomar decisões pequenas a cada dia que, somadas, reconstruíam não só a roça, mas o espírito de quem havia sido abalado. Cada manhã, ele caminhava pelo terreiro, tocando a terra com cuidado, sentindo o aroma úmido e o frescor que ainda sobrava. E lembrava das histórias do pai e do avô sobre superação, sobre dias difíceis que passavam e davam lugar a tempos melhores. Ele compreendeu que recomeçar é, antes de tudo, um processo do coração. Não se trata de recuperar tudo de uma vez, mas de dar atenção ao que ainda permanece, de valorizar pequenas vitórias e de enxergar oportunidades onde antes via apenas destruição. Cada gesto de plantar uma semente, recolher um galho ou reorganizar ferramentas se transformava em um ato de fé, em uma afirmação silenciosa de que a vida podia ser reconstruída, mesmo diante das perdas mais dolorosas. Os vizinhos começaram a notar a transformação. Joaquim, que antes parecia abatido e silencioso, agora se mostrava mais firme, mais sereno, com o olhar atento, transmitindo segurança e esperança. Ele passou a compartilhar pequenas lições com os filhos, ensinando que recomeçar exige humildade, disciplina e paciência, mas também que é preciso coragem para enfrentar cada novo amanhecer. Ana e Tiãozinho absorviam cada gesto, cada palavra, mesmo sem entender completamente, percebendo que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar e seguir em frente com fé e confiança. Com o passar dos dias, Joaquim sentiu uma leveza no peito que não sentia desde antes da tempestade. Ele começou a compreender que o que havia perdido de forma material podia ser substituído com tempo e trabalho, mas que a reconstrução do coração e da mente exigia atenção, perseverança e a capacidade de aprender com a dor. Cada pequeno progresso, cada semente que brotava, cada gesto de solidariedade recebido e retribuído, fortalecia não apenas a roça, mas a confiança dele em si mesmo, na família e na vida. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava nos bens, mas na força interior, na fé e na coragem de recomeçar, independentemente do tamanho do desafio. O caipira, com sua voz calma e firme, lembra que a vida sempre coloca obstáculos para testar a nossa coragem. O coração que aprende a recomeçar descobre forças que nem imaginava possuir e encontra esperança onde parecia não haver nada.
Quem entende que cada passo, cada gesto e cada decisão é um ato de renovação, percebe que a verdadeira força está em continuar, mesmo diante da maior perda. Como gosta de repetir, o coração que aprende a recomeçar nunca se esgota, porque a fé e a coragem brotam mais fortes a cada amanhecer. O peso leve da gratidão. Nos dias que se seguiram à tempestade, Joaquim começou a perceber que a verdadeira reconstrução não se fazia apenas com mãos calejadas ou ferramentas consertadas, mas com o coração aberto. A vida parecia ainda pesar sobre seus ombros, mas havia algo novo nascia dentro dele: a gratidão. No início parecia impossível sentir leveza, porque a dor da perda ainda queimava como sol forte no meio do verão. Mas aos poucos, ele começou a enxergar sinais discretos de esperança e abundância, como se o universo falasse baixinho, lembrando que nem tudo estava perdido. Maria, sempre ao seu lado, observava o marido com um misto de cuidado e orgulho. Cada gesto seu, cada passo que dava na terra molhada, era acompanhado de atenção e ternura. Ana e Tiãozinho corriam pelo quintal ajudando, rindo das pequenas descobertas, regando as mudas que começaram a surgir, observando a vida voltar aos poucos. Joaquim percebeu que os filhos eram professores silenciosos da gratidão, mostrando que a alegria também pode nascer das coisas mais simples. Uma flor que brota no meio da lama, um galho que ainda sustenta frutos, um vizinho que oferece ajuda sem pedir nada em troca. Ele começou a refletir que a gratidão não se limita a palavras bonitas ou gestos formais. Ela é um modo de enxergar a vida, de perceber que cada pequeno detalhe é um presente, mesmo quando o mundo parece ter desmoronado. Cada manhã, ao tocar a terra molhada, sentir o cheiro da plantação que ainda restava, ouvir o canto dos pássaros retornando, Joaquim sentia seu coração mais leve. Ele começou a perceber que valorizar o que tinha, mesmo que fosse pouco, era um ato de coragem e fé, porque transformava a dor da perda em combustível para a reconstrução. Nos dias seguintes, Joaquim se dedicou a ensinar aos filhos a mesma lição que estava aprendendo. A gratidão transforma a percepção da vida. Ana e Tiãozinho aprenderam que não é preciso ter tudo para sentir-se rico. Cada gesto de amor, cada semente plantada, cada aperto de mão dado ou recebido carregava significado. Ele começou a ensinar que a verdadeira força não está em recuperar tudo de uma vez, mas em apreciar cada pequeno avanço, cada sorriso, cada amanhecer. A gratidão ensinava que mesmo na adversidade havia motivos para sorrir, para continuar, para acreditar que dias melhores viriam. O vilarejo também começou a notar a mudança em Joaquim. O homem antes abatido agora caminhava com mais leveza, transmitindo serenidade e inspiração. Seus vizinhos viam que a gratidão não apenas transformava seu coração, mas também fortalecia suas ações. Cada gesto de bondade recebido era retribuído com atenção, cuidado e generosidade. Joaquim compreendeu que a vida nos ensina a valorizar o essencial e que a gratidão é a força silenciosa que permite seguir adiante, mesmo quando tudo que parecia certo se vai. O caipira, com sua voz firme e serena, lembra que a gratidão é capaz de tornar o fardo da vida mais leve. Ela não muda o que aconteceu, mas muda a forma de viver, de agir e de sentir. E como ele sempre repete, com aquele sorriso sábio e tranquilo, quem aprende a enxergar bênçãos mesmo nos dias mais difíceis, descobre que o coração se torna leve e que a vida, mesmo com perdas, ainda guarda motivos para florescer. O brilho nos olhos dos outros. Com o passar das semanas, Joaquim começou a notar algo que não havia percebido antes. A força que ele buscava para reconstruir a roça não estava apenas em seus próprios braços ou na fé silenciosa que carregava, mas também no efeito que sua coragem e humildade tinham sobre os outros. Cada dia que ele saía cedo, recolhia ferramentas, plantava sementes e cuidava do pouco que restava, alguém no vilarejo observava. Não eram apenas ações visíveis, mas gestos carregados de significado que inspiravam aqueles que o rodeavam sem que ele precisasse dizer palavra. Ana e Tiãozinho, ainda crianças, começaram a olhar para o pai de forma diferente. Não apenas como um provedor ou protetor,
mas como alguém que mostrava, com atitudes, que a vida podia ser reconstruída mesmo quando parecia que tudo tinha sido levado. Maria também começou a perceber esse brilho nos olhos de quem se aproximava. Quando vizinhos vinham ajudar, não era apenas a presença física que contava, mas a esperança silenciosa que transparecia em cada gesto. Ela via homens e mulheres olhando para Joaquim e sentindo um renovo de coragem, inspirados a enfrentar suas próprias dificuldades. Joaquim começou a entender que a verdadeira influência não se mede pelo que se fala, mas pelo que se faz, pelo exemplo silencioso que se torna visível para aqueles que têm olhos para ver. Cada aperto de mão, cada sorriso, cada ato de gratidão, embora simples, reverberava de forma profunda, mostrando que a resiliência genuína contagiava e motivava, transformando o medo e a dúvida em força e determinação. O vilarejo inteiro começou a sentir essa transformação. Antes, a dor da tempestade e a destruição da roça haviam deixado todos cabisbaixos, com medo de que suas próprias vidas fossem tão frágeis quanto as plantações devastadas. Mas a postura firme de Joaquim, mesmo diante das perdas, começou a servir de farol. Pessoas que antes se sentiam impotentes começaram a perceber que poderiam agir, que poderiam reerguer suas próprias vidas. Cada gesto simples de coragem, cada decisão de não se render à desolação, inspirava e encorajava de maneira silenciosa, mas poderosa. Joaquim começou a sentir que sua luta não era apenas por ele e por sua família, mas por todos que, de alguma forma, observavam e aprendiam com seu exemplo. Enquanto reorganizava a horta, cuidava dos pés de milho e conversava com os filhos sobre o valor do esforço e da perseverança, Joaquim sentiu que havia algo maior acontecendo. O brilho nos olhos de Ana e Tiãozinho, o respeito e a admiração nos vizinhos, a esperança silenciosa que surgia nos rostos de todos ao redor, mostravam que sua reconstrução ia muito além do trabalho físico. Era uma lição de vida que se espalhava sem palavras, mostrando que mesmo nas maiores adversidades é possível encontrar dignidade, coragem e inspiração. O caipira, com a voz firme e serena, lembra que o impacto de nossas ações muitas vezes vai muito além do que imaginamos. Cada atitude tomada com fé, humildade e coragem tem o poder de acender luz nos corações dos outros, mesmo quando não percebemos. E como ele gosta de repetir com aquele sorriso sábio e tranquilo, quem brilha nos olhos dos outros percebe que a verdadeira luz não vem do ouro ou do aplauso, mas do coração que não se rende e mostra pelo exemplo que a vida sempre oferece motivos para continuar. O valor que ninguém compra. Enquanto Joaquim seguia reconstruindo a roça e fortalecendo os laços com a família e a vizinhança, começou a perceber algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Cada amanhecer agora era recebido com uma percepção mais clara do que realmente importava na vida. Ele observava o sol nascer por entre os pés de café recém-replantados, o orvalho brilhando sobre as folhas e os pássaros voltando a cantar depois da tempestade, e sentia um calor diferente no peito, algo que não podia ser medido em sacos de milho ou notas de dinheiro. Era uma sensação de plenitude que vinha do esforço honesto, da fé e da coragem de continuar, mesmo quando parecia impossível. Joaquim percebeu que a verdadeira riqueza estava dentro de si, moldada pelo caráter, pela humildade e pela perseverança. Maria, que esteve ao lado dele em cada dificuldade, via essa transformação de perto. Ela lembrava das lágrimas silenciosas que ambos haviam derramado quando a enxurrada levou tudo, e agora via a mesma pessoa enfrentando cada dificuldade com firmeza e determinação. O coração dela se enchia de orgulho ao perceber que a coragem de Joaquim não se limitava a levantar a roça ou cuidar da terra, mas se manifestava em atos diários de amor e cuidado com a família e com a comunidade. Ana e Tiãozinho, mesmo ainda crianças, percebiam a mudança. Eles começaram a entender que riqueza não é medida pelo que se possui, mas pelo exemplo de resiliência e pelo modo como se enfrenta as adversidades. Cada sorriso do pai, cada palavra de fé, cada gesto de paciência se tornava uma lição viva sobre a vida, gravada no coração das crianças para sempre.
Os vizinhos que acompanharam a reconstrução diária da roça também começaram a perceber a transformação de Joaquim. Seu esforço silencioso, sua disposição para trabalhar mesmo quando o corpo doía e a alma se cansava, servia de inspiração para todos ao redor. Alguns comentavam entre si que nunca haviam visto alguém tão simples lidar com tanta dificuldade de maneira tão digna. Outros observavam a forma como ele distribuía a gentileza e ensinava a humildade sem precisar dizer uma única palavra. Aquela energia silenciosa se espalhava, tocando cada coração que presenciava a coragem e a fé de Joaquim. Ele começou a entender de forma profunda que certas riquezas são intocáveis e imortais. Coragem, dignidade, humildade e amor não podem ser levadas pela enxurrada, pelo vento ou pelo tempo. Enquanto caminhava pelo terreiro reconstruído, Joaquim refletia sobre cada aprendizado que a perda lhe havia trazido. A vida, percebeu ele, é generosa com aqueles que não se deixam vencer pelo desânimo, mas exige coragem para enxergar além da dor. Ele lembrava do pai, que dizia que o homem que planta no coração a fé, a honestidade e o amor, nunca estará realmente vazio, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Joaquim compreendeu que a força interior é construída nos dias de dificuldade e que a maior riqueza de um homem não está no que ele possui, mas no que ele se torna diante da adversidade. O dia terminava com o sol se pondo por trás das montanhas, tingindo o céu de tons dourados e laranjas. Joaquim olhou para Maria, Ana e Tiãozinho, para a roça que ainda precisava de trabalho, e sentiu um peso leve no coração, diferente do peso da tristeza e do desânimo. Era o peso da gratidão e da consciência de que ele possuía algo que nenhum vento ou enchente poderia tirar, o valor que ninguém compra. Ele sorriu para a família e disse baixinho, com o tom humilde de sempre, que nada disso era sorte, mas fruto da fé, da coragem e da humildade. O caipira, com sua voz firme e cheia de sabedoria, lembra que a verdadeira riqueza não está nos bens que podemos perder, mas nas qualidades que cultivamos no coração. Como ele costuma dizer, quem preserva a coragem, a humildade e a dignidade dentro do peito nunca ficará pobre de verdade, mesmo quando o mundo inteiro parecer desabar. A vitória silenciosa. Depois de meses reconstruindo a roça, Joaquim finalmente começou a sentir algo que há muito não experimentava. A paz que nasce do esforço contínuo e da fé firme. Cada amanhecer trazia consigo o cheiro da terra fresca, o canto dos pássaros e o brilho tímido do sol refletindo nas folhas de café recém-replantadas. Mas a verdadeira vitória não estava apenas na roça que voltava a crescer, ou no gado que aos poucos retornava. Ela estava na transformação silenciosa que acontecia dentro dele e de sua família. Joaquim percebeu que vencer não é sempre questão de aplausos ou reconhecimento, mas de passos firmes, persistentes, mesmo quando ninguém observa. Maria observava o marido com admiração. As mãos calejadas que antes tremiam com a incerteza agora manejavam ferramentas com firmeza, segurança e paciência. Os filhos, Ana e Tiãozinho, brincavam entre as fileiras de milho e seus risos eram a prova de que a coragem e a fé de Joaquim estavam germinando em todos ao redor. Ele sorria para eles, sabendo que aquela vitória silenciosa era muito mais valiosa que qualquer riqueza material. Ela vinha do coração que aprendeu a perdoar a vida por ter sido dura e a agradecer pelo que ainda era possível. A vila ao redor também começou a notar mudanças sutis, mas profundas. Joaquim já não era apenas o homem que perdeu tudo. Agora era o exemplo de alguém que, mesmo diante da adversidade mais cruel, encontrou força para seguir. Os vizinhos passavam para cumprimentá-lo, conversar e aprender com sua experiência, não porque ele tivesse riquezas para compartilhar, mas por causa da força invisível que emanava de sua presença. Cada gesto silencioso, cada sorriso sincero, cada trabalho feito com paciência era uma lição de vida. Joaquim caminhava pelo terreiro no fim da tarde, sentindo o vento leve que soprava sobre a terra.
e percebia que a vitória verdadeira não precisa ser anunciada com festa ou trombetas. Ela é sentida no peito, na confiança de quem sabe que, mesmo após perder tudo, encontrou coragem, dignidade e fé suficientes para começar de novo. Ele entendeu que o silêncio da vitória é mais poderoso do que qualquer grito, porque carrega consigo a humildade, a sabedoria e a força que só quem enfrenta tempestades conhece. O caipira, com sua voz mansa e cheia de emoção, lembra que a vitória não precisa ser barulhenta para ser grande. Ele diz com a calma de quem conhece a vida do campo: quem planta coragem, humildade e fé, colhe vitória silenciosa, que dura mais que qualquer glória passageira e transforma não só a própria vida, mas a de todos que estão ao redor. O legado invisível. Conforme os dias se transformavam em meses, Joaquim percebeu que a reconstrução da roça e da vida não se limitava àquilo que podia ser visto. O que ele havia semeado no coração da família, dos vizinhos e até das crianças da vila começava a dar frutos invisíveis, mas mais valiosos que qualquer colheita material. A coragem, a fé e a humildade que guiavam suas ações deixavam marcas silenciosas em cada pessoa que cruzava seu caminho, criando um legado que ninguém poderia medir ou levar embora. Ana e Tiãozinho, que acompanharam cada dificuldade e aprendizado, começaram a internalizar os ensinamentos do pai. A paciência, a bondade, a perseverança e o amor pelo próximo transformavam pequenas atitudes diárias em grandes lições. Joaquim via o brilho nos olhos deles e sabia que aquilo era a prova de que os valores cultivados com esforço e exemplo eram sementes que germinariam por gerações. Ele se orgulhava, silencioso, de perceber que a educação do coração valia mais do que qualquer riqueza perdida ou recuperada. Os vizinhos também percebiam a influência de Joaquim. Aqueles que antes apenas ofereciam ajuda ocasional, agora encontravam inspiração em cada gesto dele, mesmo nos mais simples. Um sorriso, uma palavra de incentivo, um conselho dado com humildade. Tudo isso fortalecia a comunidade de forma sutil, criando um ambiente onde a colaboração e a fé floresciam naturalmente. Joaquim começou a entender que sua vida não era apenas sobre sobrevivência ou reconstrução. Era sobre deixar marcas que durassem além do que os olhos podiam ver. O caipira, com sua voz firme e calorosa, lembra que a maior riqueza que alguém pode deixar não se encontra no que se possui, mas no que se planta no coração dos outros. Ele diz, com a sabedoria de quem conhece o campo e a vida simples: quem planta coragem, fé e humildade em seu caminho, cria um legado invisível que resiste às tempestades da vida e inspira muitos sem jamais precisar falar uma palavra. A sabedoria do vento. Chegou o momento em que Joaquim pôde olhar para trás e enxergar toda a jornada percorrida. A roça estava de pé. Os filhos cresciam aprendendo a importância da fé e do trabalho honesto, e a vila reconhecia silenciosamente a força de um homem que, mesmo perdendo tudo, encontrou coragem para recomeçar. Ele entendeu que a verdadeira sabedoria não se aprende apenas com vitórias fáceis, mas com cada tropeço, cada dificuldade enfrentada e cada momento em que foi preciso confiar no invisível. O vento soprava pelo vale, carregando o cheiro da terra molhada, o perfume das flores e o som suave das águas do riacho. Joaquim sentiu que a vida, assim como o vento, é imprevisível. Ele podia arrancar folhas e sementes, virar o caminho da colheita, mas nunca podia levar aquilo que nasce dentro do coração: coragem, fé, humildade e amor. Aquilo que realmente importa, ele percebeu, não pode ser tirado por tempestades, perdas ou desânimo. Maria observava o marido com olhos marejados, Ana e Tiãozinho brincavam no terreiro reconstruído, e Joaquim respirou fundo, sentindo a leveza de quem aprendeu que cada desafio é um professor silencioso. Ele sabia que o que havia conquistado de fato não estava nas plantas, no gado ou no celeiro, mas na transformação que ocorrera dentro dele e da família. Cada passo da jornada deixava uma lição, que mesmo diante da adversidade, a vida recompensa quem mantém a fé e a humildade. O caipira encerra com sua voz mansa, firme e carregada de sabedoria, lembrando que a verdadeira colheita da vida
não está no que se acumula, mas no que se planta no coração. E como ele sempre diz, repetindo a frase que carrega consigo de geração em geração: o vento pode levar a colheita de hoje, mas nunca leva a coragem de plantar de novo amanhã.